Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Bom dia, povo de Deus, simbora, estamos no ar na Rádio da Família, começando mais um Fala, Povo de Deus, para você crescer na sua fé, na sua espiritualidade. Eu sou Paulo Brito e a partir de agora apresento para você este programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E olha, você também pode acompanhar o nosso programa através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube. É só você acessar lá a Rádio Olinda no YouTube, você vai ver o nosso programa. Também no aplicativo da Rádio Olinda e no site radiolinda.com.br com som e imagem, você vai ver o nosso programa por lá. Também é mais uma opção para você acompanhar, viu? E não esqueça, sua participação é importante demais para nós. Por isso, você já pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 3444-7979, claro, sobre o tema que a gente vai te dizer já já. Você é só mandar para a gente que a gente, na medida do possível, vai tentando responder para você. Eu falo já já o nosso tema e falo já já também a nossa enquete para você responder, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda desde já ao nosso programa de hoje. O último programa do mês de julho, graças a Deus, menino, o ano tá voando. Daqui a pouco a gente tá no Natal cantando Então é Natal. Eita! Simbora! O Fala Povo de Deus está no ar, mas a gente não pode começar nada sem a ação do Espírito Santo, porque é Ele que rege esse programa, é Ele que nos ajuda a crescer ainda mais na fé e espiritualidade, e a gente pede também a intercessão da nossa mãe. Vamos rezar? Simbora! Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que, quando entrou na casa de Isabel, Isabel ficou repleta do Espírito Santo, porque aonde ela está, aonde Maria está, o Espírito Santo também está. Por isso pedimos, Mãe, a tua intercessão, para que assim como Isabel fiquemos repletos do Espírito Santo de Deus e possamos discernir aquilo que é bom e agradável, para que nós, neste programa de hoje, possamos tirar dúvidas de tantas pessoas que estão esmorecendo na fé, que estão desistindo de defender a fé, que estão sendo influenciados pela lógica deste mundo. Pedimos, Mãe, a tua intercessão. Cobre com o teu manto de proteção este meu irmão e esta minha irmã que agora nos escuta, que tem muitas dúvidas em seu coração e que tem sofrido perseguições, que tem sofrido difamações por defender a fé. Sim, Mãe amada, Mãe querida, nos aponta sempre o caminho para o teu Filho Jesus e nos ajude neste dia de hoje e sempre a sermos testemunhos vivos da nossa fé, da nossa igreja, da nossa espiritualidade. Por isso, nesta Ave Maria, pedimos a tua orientação, Mãe, a tua proteção e a tua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Muito bem, estamos juntos com a graça de Deus em mais um Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal. Eu já vou falar o tema do programa de hoje, mas antes eu já lhe peço, segue a gente lá no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial, Fala Povo de Deus Oficial, isso no Instagram. No nosso YouTube, você vai seguir lá, @Fala Povo de Deus, no YouTube, @Fala Povo de Deus. Segue a gente, que a gente tem muito conteúdo bacana lá para vocês, tá bom? O tema de hoje, minha gente, é fantástico, principalmente para você, jovem
ou você já adulto que está na universidade e que tem essa dificuldade, enfrenta essas dificuldades por ser cristão. Eita! O tema de hoje é o cristão na universidade. O cristão na universidade e os seus desafios para testemunhar o ser cristão para tanta gente que de repente não acredita na nossa fé. Muito bem. Gente, uma pesquisa feita nos Estados Unidos concluiu que cerca de 58% dos cristãos questionam a sua fé depois que começam a estudar nas universidades. E essa conclusão contribui para reforçar algo que a gente costuma afirmar empiricamente, que a universidade é um ambiente desafiador para um jovem cristão no que diz respeito à manutenção da sua fé e da sua vida espiritual. Embora seja uma impressão generalizada, os jovens e seus pais não costumam estar preparados para lidar com os desafios espirituais no ingresso na vida universitária. Frequentemente, eles são tão absorvidos pelas emoções, pelas atividades que esse ingresso na universidade impõe, que sequer consideram a existência desses desafios. Em outras vezes, até consideram, mas não sabem muito bem lidar com eles. E em outras ocasiões, acabam optando até por adiar o ingresso na universidade ou até fugir para não enfrentar esses problemas. É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. E claro, para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber aqui dois irmãos que são universitários, que são cristãos e testemunhas vivas de Cristo aonde eles vão. Quero receber aqui o meu irmão Caio, dos Arautos do Evangelho, estudante universitário da Unicap. Muito bom dia, Caio, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve Maria, especialmente lá para a minha comunidade dos Arautos do Evangelho e também para toda a paróquia do Vasco da Gama. Uma alegria estar poder falando aqui novamente para todos os ouvintes da Rádio Olinda. Alegria toda nossa, Caio. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. E aqui também recebo o meu irmão, ele que é consagrado à comunidade Obra de Maria, universitário. Caio que é estudante de Direito, né, Caio? Isso mesmo. Muito bem. E o meu irmão Jorge, que está aqui com a gente todo dia na Rádio Olinda, cuidando das nossas redes sociais, é estudante universitário de processos gerenciais. Eu sempre esqueço o curso. Processos gerenciais. Estuda lá na Unibra, né, Jorge? Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Paulo. Bom dia, Caio. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da Rádio Olinda. Olha eu aqui de novo com vocês. Primeira vez, na verdade, no Fala Povo de Deus, né, Paulo? Verdade. Primeira vez que eu venho aqui, eu tô fazendo hora extra no sábado. Alô, meu chefe. Muito bem. Brincadeiras à parte, muito obrigado pelo convite. É isso mesmo. Eu curso processos gerenciais na Unibra, todos conhecem, creio eu. Sim. E estamos aí hoje para debater um pouco sobre essa questão aí do cristão na universidade. Será que é fácil, Caio? Olha, eu não sei. Vamos ver. No final a gente vai descobrir. Fica até o final. Bom dia, Gabriel. Bom dia, meu irmão. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Caio. Bom dia ao Jorge. Muito bom dia para você, nosso ouvinte. Seguimos juntos aqui na Rádio da Família, hoje no programa Fala Povo de Deus, um tema importantíssimo e você de casa não pode perder. Lembrando que você pode nos acompanhar através do nosso YouTube, Rádio Olinda Oficial, também na 105,3 FM, no nosso site, no nosso aplicativo e também, claro, participar da nossa programação, Paulo. Muito bem, estamos juntos, a gente vai para o nosso assunto do dia. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Pois bem, estamos falando hoje sobre o cristão na universidade. Vou trazer, claro, as perguntas que os universitários trouxeram. A gente hoje vai consultar os universitários. Mas a primeira pergunta é a pergunta-chave do nosso programa. E aí eu quero já jogar para vocês o que é ser cristão. Aliás, o que é ser cristão? Não, vou deixar essa pergunta para depois. Porque senão vou dar spoiler do que vai vir. Não, segura aí, não sai não. A universidade, minha gente, é um lugar do cristão? Opa, começamos com a pergunta aqui difícil. A gente já começa assim, desse jeito. Tem que ser assim. Eu gosto assim. Amostradinho. É verdade. Vamos te mostrar hoje. Olha, a universidade é lugar de cristão sem dúvida alguma. Não só lugar de cristão, como foi o cristianismo, foi a Igreja Católica que fundou as universidades. Hoje nós temos universidades, faculdades por conta da Igreja Católica.
Então, é lugar de católico e é um lugar não só para católico estar e frequentar, é um lugar para católico ser protagonista. Maravilha. Jorge, universidade é lugar de cristão? Concordo plenamente e como nosso amigo falou, além de ser lugar de cristão, é lugar do cristão demonstrar também a sua fé. Lógico, tudo com moderação, de acordo com as regras, né, de cada ambiente, mas sim, demonstrar a sua fé, de ser cristão ali dentro da universidade e mostrar para todo mundo que ainda existe cristianismo, que nós ainda somos, né, a maior religião do mundo, que nós professamos uma fé que é viva e que foi nos dada pelo próprio Cristo Jesus, né? Agora, eu sei que os desafios são muitos, né? Embora o cristão ele deve estar nas universidades. Aliás, eles devem estar... O Paulo mesmo falou isso, né? Evangelize oportuna e inoportunamente. Então, em todo lugar, em todo momento. Mas não dá uma vontade de gritar na universidade: quem criou isso aqui foi a Igreja Católica! É verdade. Não dá uma é isso aí. Para ver se o povo se orienta. Em alguns determinados momentos, onde a gente passa por um imprensadozinho, dá vontade de vontade de soltar isso. aquela revolta. Vocês estão falando besteira. Se não fosse a Igreja Católica, vocês não estariam aqui. Exato, exatamente. É desse jeito. Muito bem. Bom, você já viu como é que vai ser o programa hoje, né? A gente vai entrar em alguns assuntos polêmicos. Tem calma, vamos devagarinho, mas a gente vai conseguir responder tudinho. Olha, são muitas perguntas. A gente vai trazendo ao longo do nosso programa. Aquelas que a gente não conseguir trazer, por favor, já me desculpe e me perdoe, porque o tempo é curto, porque são muitas perguntas. O que é que a gente fez? Como são muitas, a gente tentou trazer várias pessoas que perguntaram numa só, porque parecem as perguntas, né? Então a gente concatenou numa só. Espero que vocês se sintam contemplados com as perguntas, tá bom? Vou trazer já uma pergunta e eu já vou jogar para o Caio, por favor. Jorge, complemente se você achar que assim o deve. Quais os maiores desafios que vocês enfrentam na universidade e como lidar com esses desafios, Caio? Essa pergunta veio lá de Nazaré da Mata, Maria Eduarda, ela que é universitária, está querendo saber. Inclusive, eu acredito que essas perguntas vêm de pessoas que têm essas experiências, que convivem com isso e, de certo modo, querem saber como lidar com essa situação. Então, responde para nós, Caio. É verdade. Obrigado pela pergunta, Maria Eduarda, minha colega lá da Unicap. Olha participa aí. De vários grupos. Lá, Unicap Bull Market também, Renova Unicap, vários grupos. Ela é bem atuante, é uma católica realmente atuante lá dentro da nossa universidade. Então, eu diria que os desafios nos fazem mais fortes. Sim. E que a experiência também é o acúmulo de fracassos, né? E esses desafios são, na realidade, uma forma de nós nos santificarmos cada dia mais dentro da universidade. Eu destacaria, dentre todos os desafios que nós passamos no dia a dia, conviver com essa pluralidade de ideologias e de religiões, pensamentos diferentes. Mas, como cristãos, nós temos que saber conviver com isso e também afirmar e defender a nossa fé dentro dessa realidade também. Entendi. Jorge, a gente vê que você, como consagrado à obra de Maria, você tem um sinal explícito, né? Um sinal evidente que é a sua medalha de consagrado à obra de Maria. Lidar com esse desafio da universidade, desses desafios de tanta ideologia, de tanta pluralidade, também passa por aí explicitar sua fé de alguma maneira? Rapaz, passa. Interessante porque é simples, né? A nossa medalha, ela é pequena em comparação a outros símbolos de outras comunidades, mas ela traz também essa visão das pessoas questionarem o que é aquilo, das pessoas brincarem. Às vezes tem um colega meu de curso, ele é evangélico, e às vezes ele pega assim a medalha, fica olhando, olha e... Quem é aqui? E aqui? Quem é? E aí, brincadeiras à parte, a gente vê, né, esse gesto assim. E eu conto até um fato engraçado, engraçado não, mas interessante, que foi em uma das apresentações... Opa, saiu. Em uma das apresentações que a gente fez, que... a gente tava ali todo mundo bem trajado, parecendo um executivo de empresa. Sim. Todo bonito e tal. E a minha medalha, ela fica para fora, né?
E o rapaz chegou, o rapaz quer apresentar junto comigo, todo mundo nervoso ali fora, aquele pessoal para apresentar, os professores lá, a bancada pronta. E o rapaz chegou para mim e disse, Jorge, põe essa corrente para dentro, porque não tá combinando com a roupa, né? Vai ficar melhor. E o meu texto, ele sempre fica no bolso, eu deixo a cruzinha para fora. Aí, põe aqui para dentro também. Aí ele já me ajeitando, né? Me ajudando e tal. Aí eu olhei para ele e disse, não, irmão, não posso não. Eu não posso porque aqui é... Aí eu expliquei rápido a ele ali que era uma consagração, que era coisa da minha religião e tal, porque a gente tava muito nervoso, dava tempo de explicar muito. E aí eu fui, participei, e até hoje eu tenho essas fotos, tenho mas vídeos. ele entendeu de boa? Naquele momento ali ele pediu desculpa, Sim. Ele achou que ele tinha me ofendido, né? Não, desculpa, não, fique tranquilo, depois eu te explico. E aí eu apresentei, tenho até fotos, vídeos, né? E assim, eu me vendo naquelas fotos, naqueles vídeos, e eu vendo a medalha da comunidade, eu vejo que é realmente o que a gente deve fazer. A gente não pode ocultar, né, um símbolo, a gente não pode ocultar a nossa fé. Jorge, mas a sua fé vai passar apenas por uma medalha que está ali no seu peito e tal. Não. A minha fé, ela está no meu coração. Sobretudo... É como o próprio nome diz, né? É um sinal da minha fé que está no coração, né? Sobretudo, eu fui consagrado e o meu nome foi escrito no céu, foi escrito ali na ata e lá no céu. E ali, independente de ter medalha ou não ter medalha, eu sou consagrado. Mas eu preciso apresentar para as pessoas também que eu sou consagrado e que eu tenho um símbolo externo, que é a minha consagração. Depois eu expliquei para aquele rapaz o que é, ele entendeu e a gente seguiu. Então, assim, eu poderia muito bem ali naquele momento ter colocado a medalha para dentro. Entrar na onda, né? Mas não seria legal para mim. Eu não me sentiria bem. Não seria sua essência, né? Justamente, porque eu creio que uma pessoa que passe pela gente, a gente vê isso muito pelos padres. Sim. Né? E não estou criticando, jamais. Os tempos mudam e as coisas também vão mudando algumas. Mas a gente vê um padre de batina, a gente vê uma pessoa do Arautos com aquela roupa, uma pessoa ali como Frei Gilson, como irmã Kelly Patrícia. A gente lembra da igreja, a gente lembra de Deus. A gente traz essa visão, né? E eu não estou dizendo aqui que um padre que não esteja de batina não lembra Deus. Lógico que lembra. Mas a gente está falando de uma coisa muito visível, assim, muito choca. Você olha para uma batina, uau, uma batina. E você lembra que é um padre. E aconteceu isso comigo até lá na Unibra mesmo. Eu passando pelos corredores, eu encontrei com uma menina que estava com uma consagração da Boa Nova. Sim. E eu disse, tem Boa Nova aqui também? Então, assim, isso faz lembrar. Então, eu creio que alguma pessoa que olhe para mim, vê a minha medalha, deve pensar alguma coisa também de igreja ali, né? Deve olhar, ainda tem alguma pessoa aqui que é cristão, ainda tem alguma pessoa ainda que anda com essas coisas antigas. Coisas antigas. Porque o povo acha que é coisa antiga. É como o próprio Jesus falou, né? São sal da terra e luz do mundo. Sal para dar sabor à vida das pessoas e luz para iluminar, obviamente. Tudo na medida certa, é claro, porque uma comida com muito sal não presta, sem sal também não presta. A mesma coisa é a iluminação. Não pode ser tanta nem nenhuma. Enfim, mas é como o próprio Jesus nos disse, a gente precisa ser luzeiro para as pessoas. Isso. Então você imagina, uma pessoa que olha para a gente, vê um sinal da igreja, ela se sente em casa. Eita, tem alguém aqui da igreja, tem alguém que comunga do mesmo pensamento, da mesma fé, da mesma espiritualidade. Isso é muito bom. É a presença de Deus. É Deus dizendo assim, olha, eu estou aqui. Eu sei que é um ambiente difícil, mas eu estou aqui. E para a gente é uma alegria enorme saber que a pessoa identificou Deus através de nós. Não, exatamente. Exatamente esse é o nosso propósito, de levar Deus aos ambientes. É as pessoas perceberem Deus através de nós. Eu tive uma oportunidade, abrindo um parênteses nisso, de lá no Detran, a menina que me atendeu, ela olhou assim e disse assim, eu conheço você. Eu disse, deve conhecer, de alguma JC, de alguma coisa. Ela disse, é da Rádio Olinda. Olha aí. Já ouviu o seu programa? Você quer? Que legal. No final, dei um abraço nela e ela segurou e disse, tá bom, ela deve estar precisando de um abraço. Abracei e fiquei ali uns 2 minutinhos, e um monte de gente na fila, em 2 minutinhos. E quando ela parou de me abraçar, eu vi os olhos dela marejados. E aí ela olhou para mim e disse assim, eu não esperava um abraço de Deus hoje. Nossa! Quer dizer, claro que eu não sou Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Mas ela identificou ali naquele abraço. Eu estou recebendo um abraço do céu. É isso sabe? mesmo. Cristianos alter Christus. Exatamente. Olha Um aí, alter Christi no mundo, outro Cristo no mundo. Então, assim somos nós e assim são vocês na universidade, né? É claro, como o Jorge bem falou, aqui é o meu sinal de consagração, mas não é esse sinal que vai dizer que eu sou de Deus ou não sou de Deus, está no meu coração. Mas quando as pessoas olham, identificam,
E no mínimo bate a curiosidade. Epa, eu quero conhecer isso aí, eu quero saber o que é que... Nem que seja por deboche. É verdade. Quer isso aí no teu peito. E aí você tem uma oportunidade única de mostrar para a pessoa que o que ela acredita que é a igreja é o que faz ela rejeitar a igreja. Exatamente. A igreja não é aquilo que ela pensa. Exato. É? E é por isso que esses desafios muitas vezes são, na realidade, uma maneira da gente também evangelizar. É uma oportunidade. É isso aí. Muito bem. Já viu, né? Que o programa tá maravilhoso. Gosto demais. Você que é universitário, você que conhece alguém que está na universidade, fica atento aí que vai vir muita coisa boa. Menino, o tempo tá voando. Vamos embora. Vocês falaram aí dos desafios. Vou trazer uma pergunta agora, gente. Tem uma evangélica, ó, que coisa boa. Juliana, ela é da Assembleia de Deus do Cabo de Santo Agostinho. Trazer também o Lucas Capela, da paróquia de Casa Forte. E o Tomás Garcia, ele é da paróquia de São Benedito, mas não é de Olinda, não. Ela é da cidade de Lins, em São Paulo. Olha, mandou essa pergunta pra gente. Vocês falaram dos desafios, vocês falaram aí que a universidade é um lugar do cristão, mas como defender os princípios cristãos na universidade diante de tantas ideologias que a gente vê aí impostas, minha gente? Jorge, começa por você. Rapaz, era pra começar por... Olha, defender é algo que a gente tem que ter muita força, né? A gente tem que ter muita força de vontade. A palavra é essa. Porque a gente não defende aquilo que a gente não conhece. Isso. A gente não defende aquilo que a gente não concorda. Então, para eu defender, eu tenho que ter força de vontade de conhecer e primeiro concordar com a igreja, né? Então, a gente vê muitas pessoas que se dizem católicos, que se dizem cristãos e que... eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Eu sou católico, mas eu não concordo com o Papa. Eu sou católico, mas eu não concordo com o padre. Inclusive, num pecado que... Um pecado grave. Justamente. Incorre em excomunhão, inclusive. A gente pode não simpatizar, que eu acho que isso daí vai de cada pessoa. Eu não simpatizo com Paulo Brito, pronto, morreu aí. Mas daí eu discordar e tal, aí já é algo mais pesado. Então, assim, para defender a fé cristã, para defender a fé católica dentro da igreja, dentro da faculdade, você primeiro vai ter que conhecer a sua fé. E dentro da igreja também. Você vai ter que conhecer, você vai ter que amar. E aí, depois que você começa a amar, Paulo, você defende de uma forma assim muito simples. Eu já passei por situações dentro da sala de aula, por exemplo, de uma professora, ela chegou e ela foi apresentar ali o conteúdo de aula dela, maravilhosa. Doutora ali em economia e tal. E aí ela apresentando a matéria, tal. Comércio exterior e começou a entrar em economia. Aí daqui a pouco ela caiu em dizer que os países que foram ali iniciados, catequizados pela Igreja Católica, eles têm um atraso, a economia e não sei o quê. Complica. E dali ela começou, aí abriu um parêntese e começou, igreja. Aí os meninos que não gostam de brincar nem um pouco, né, esperaram ela terminar, aí quando ela já tava ali dentro mesmo, esculhambando a igreja, e o pessoal lá da frente também, concordando com ela e tal. Ô, professora, a gente tem um padre aqui, ó. Nossa, sempre acontece esse negócio de Maria. Essa mulher ficou branca, amarela, roxa. Imagina. Ela olhou pra mim e disse, o senhor é padre? Já falou, manso. Eu disse, não, professora. Mas eu sou católico, eu sou missionário. Eu discordo com tudo que a senhora falou, desde que a senhora abriu parênteses até aqui. Aí ela... não, porque não sei, começou e tentou. Aí ela disse, não, olha, aí quis se explicar. Eu disse, vamos fazer assim, professora. Continue dando a sua aula. Eu não concordo, mas eu sou entre mais de 60 pessoas dentro dessa sala. Não concordo com a senhora. A senhora não conhece, pelo que eu tô vendo, a igreja, não conhece ao certo a história da igreja. Então, quando a gente não conhece, é fácil a gente criticar. Exato. Mas quando a gente conhece... eu até, né, que eu digo assim, eu não vou falar, mas eu acabo falando. Até porque a senhora está falando da maior instituição do mundo, da maior instituição caritativa, a senhora está falando da instituição que tem isso e aquilo, independente de falhas... Aqui, pai. Exatamente. Independente de falhas, ela é atuante. Perfeito. Independente de falhas, nós temos muitas pessoas que foram para o céu através de um gesto da Igreja Católica. Então, assim, eu passar aqui 1 hora falando para a senhora não vai mudar seu pensamento. Pois é. Continue sua aula, eu discordo e pronto. E assim, a gente criou uma amizade muito forte, aquela professora e eu. Acabamos agora, inclusive, o
período com ela e foi muito forte a amizade que a gente criou. Mas eu tive que, naquele momento, professar minha fé, dizer sim, sou católico, sou missionário. Sim. Eu poderia muito bem ter me ocultado. Não, professor, eu sou pá, não, pode continuar. E deixado ali. Mas não, eu não perdi a oportunidade de defender. Isso. E, logicamente, eu fui também, vamos dizer, sábio, né? Num ponto em que eu não quis discordar com ela, eu não quis brigar com a sala inteira e eu não quis criar confusão. Porque às vezes a gente quer defender uma coisa criando confusão. Não adianta. ajuda, né? Não adianta. Eu dei minha opinião, eu coloquei meu ponto de vista e eu encerrei por ali. Isso E mesmo. acabou. Eu tenho um líder católico do século XX que eu leio muito sobre ele e, assim, é um verdadeiro mestre espiritual. É Plínio Corrêa de Oliveira, mestre do fundador dos Arautos de Monsenhor João. Sim. Ele diz que a gente não deve recuar diante de nenhuma ocasião legítima de fazer um apostolado, Perfeito. de fazer uma evangelização. Então é isso que a gente tem que fazer na universidade. E assim, no curso de Direito a gente aprende que o primeiro juiz da causa quem é? É o advogado. Sim. Então nós também temos que ser os primeiros juízes da nossa causa. E nos pôr também muitos questionamentos, nos adiantando aos nossos amigos, aos professores, o que eles vão estar falando. Esses dias um professor... Esses dias não, tempo atrás, o professor estava falando que um dos problemas da sociedade ocidental era o cristianismo. Nossa Senhora. E Foi aí- o cristianismo que salvou o Ocidente. Pois é, e dentre outras coisas, o cristianismo era um problema da nossa sociedade ocidental. Aí eu levantei a mão. Aí pronto. Tem a calma, Aí quem tava mexendo no celular, botou o celular do lado. Quem tava com o computador, chega, baixou o notebook. Agora eu Vamos quero ver ouvir. o que é que vai acontecer agora. E aí, eu perguntei, professor, qual é o problema de ser cristão? Qual é o problema de ser cristão na sociedade ocidental? Sim. Por que isso é um problema? E aí ele parou, imediatamente todo mundo... E aí gosta de ver a depois polêmica. exatamente, deu um silênciozinho assim, e ele, problema nenhum. E todo mundo, oxente, Não como entendi, assim? professor. Não, E tá agora? errado, tá errado. Pera aí. E aí ele, sabe por quê? Por quê? Aí ele caiu numa crise existencial. Não, porque no final tudo vira pó e não sei o quê, e não explicou nada. Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam, Jorge, o que elas acham e a ideia, Paulo, que elas têm da Igreja Católica. Sim. Mas que na realidade é uma coisa inteiramente deturpada. Exato. E nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, porque o que precisa para as trevas se dissiparem? Luz. A luz. Isso. Basta um raio de luz. Se a gente for esse raiozinho de luz, as trevas já vão dissipar e a gente vai conseguir cumprir a nossa missão, defender a nossa fé. Tem que ter coragem. Muita coragem. Mas Jesus disse que seria. A gente vai ser enviado como ovelhas ao matadouro. Tem que ser desse jeito. Exatamente. É desse jeito. Muito bem. Eita, menino. Isso já contempla, inclusive, a pergunta que outros irmãos fizeram pra gente sobre a questão do professor. Porque a pergunta do Gustavo do Vasco da Gama, da Emily Sato, que é estudante de odontologia da Uninassal, eles perguntaram como defender minha fé diante do ataque de um professor. Vocês acabaram respondendo. É isso mesmo. Sem a gente Sempre de perguntar. forma educada, né? Isso, Muito inteligente e também com base. Isso. Porque aí, como cristão, a gente tem que demonstrar também que a gente sabe que a gente não tá ali perdido nessa história. E como cristão, a gente tem que primeiro também ter a nossa postura, né? Isso. A gente, como Caio fez, pediu o professor para falar, deu a sua palavra e pronto. Por quê? Porque a gente está vivendo dentro de uma sociedade que as pessoas elas querem estar certas em tudo. Isso. E dificilmente elas vão aceitar uma observação, uma crítica, uma correção. Não, tô certa. Então, assim, a gente tem que ser diferente disso. Isso. Nós cristãos, nós temos que ser diferente disso. A gente tem que dizer, não, eu posso falar? Pode, fale. Posso falar? Não. Pronto, morreu. Porque às vezes, posso falar? Não. Aí começa a falar ali, o professor não deixa, a pessoa começa a brigar porque defender a fé. Não, a gente tem que defender a fé, mas também tem que entender a ética, a gente tem que entender as regras de onde a gente está, a gente tem que passar uma postura para aquelas pessoas que estão ali, para que elas percebam e digam, olha, ele realmente é cristão, ele realmente é católico, porque ele entendeu o não. O professor disser um não, Pois é. eu não vou Isso. brigar com o professor para eu defender a minha fé na frente do... Não. Entendeu? Eu acho que é assim. Eu acho que a gente também não pode Exato. ser Não, mal claro, educado e para continuar- defender a fé e defender a Sim, igreja. É justamente isso que eu quer dizer. Continuar dando testemunho, porque até o silêncio também é testemunho.
defender, mas a gente precisa atacar para defender, né? Exato, O Você ambiente precisa que defender, mas não precisa atacar. É isso mesmo. O ambiente que a gente tá é um ambiente acadêmico, né? Que é uma comunidade acadêmica de mestres e doutores. E quando a gente faz uma observação inteligente, é como o Jorge falou, cria-se ali com aquele professor, com aquele palestrante, uma amizade, inclusive. Justo. Porque o que acontece? Cria-se um respeito. Porque quando a gente sabe falar, quando a gente sabe defender a nossa fé, nós ficamos também respeitados na comunidade acadêmica. E é isso que o cristão deve procurar e deve também ser protagonista, ser um protagonista da comunidade acadêmica das nossas universidades. Você falou uma coisa muito importante. Quando a gente sabe Isso. defender. Ou seja, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou defendendo. Exatamente. E defendendo aquilo que eu conheço. Porque não vai adiantar de nada você dizer, discordo, professor. A pessoa dizer, por quê? E aí você ficar voando sem saber o que falar. Não Porque pode. o meu padre disse que não é assim, não. Não dá para ser assim. Porque senão... No ambiente universitário, isso não Na cola. pregação da Não JC, cola. Paulo falou que não era assim, não. Mas qual é a base disso? Qual é Não a sei. fonte? Você viu isso onde? Você estudou onde? Aí não dá. Você tem que saber o que é que você está defendendo. Eu defendo a minha fé católica por isso, acabou assim. Você tem que saber refutar. E outra coisa, Paulo, que a partir do momento que você se posiciona como cristão, como católico dentro da universidade, você vai começar a receber perseguições. Isso. Se preparem para cumprir, para seguir tudo certinho ali, na risca. Porque depois, meu filho, vão logo começar a passar na sua cara dizendo, mas você não é católico? Teve uma situação, acho que foi no semestre passado. A professora de Direito Tributário, ela deu uma opinião lá sobre uma situação, e aí eu dei a minha opinião. Eu disse, eu acho que tá errado, deveria ser assim, assim e assim. Ei. Pra quê? A professora, não, minha amiga, mas assim, ela demonstrou na feição dela que ela não concordava com o que eu falei. Sim. Mas um rapaz que tava ao lado, que nunca tinha aberto a boca na sala, nem sabia o que aquela criatura falava, a primeira coisa que ele gritou de lá da frente foi, ô Jorge, e você não é cristão? Você não é católico? Joga na cara, né? Você é Eita, cristão. na hora de criticar, né, a língua tá afiada. Aí eu olhei assim pra ele e disse, sim, mas a minha opinião com relação a essa situação é que eu acho que não deve funcionar assim. Eu tenho o direito de discordar? Sim, claro. Aí, pronto. Mas, traduzindo, a gente tem que estar atento. Porque, graças a Deus, a minha observação não foi nenhuma observação que vai contra a igreja. Sim. Mas se fosse, Pois é. eu ia ficar ali encurralado naquele meu... Eita, eu defendi a igreja ali na aula de... E agora eu dei contra-testemunho. E agora eu dei né? Não dei contra-testemunho, eu fui de acordo com o que a igreja pensa. Porém, eu deveria ter ficado calado. Pois é. Isso já acredito que contempla também a pergunta que o Cauã Cabral, ele é lá da Diocese de Santa Amaro, São Paulo, e ele perguntou o que é que a gente pode fazer para não aderir a essas modinhas, essas ideologias. Eu acredito que vocês trouxeram isso aí na fala de vocês, mas se quiserem complementar alguma coisa, por favor. Com certeza. O Brasil inteiro de olho na Rádio Olinda hoje, né? Hoje o tema é importante mesmo. Então, é isso, porque as modinhas, elas são passageiras. E nós, enquanto cristãos, nós, enquanto igreja, a gente não pode fazer... não pode surfar nas ondas dos tempos, né? Sim. Como diz o Papa Bento XVI. Então, a gente tem que usar de muita sabedoria e pedir muito o dom do Espírito Santo da sabedoria para poder sermos outros cristos dentro da nossa universidade e outros cristos para os nossos amigos e os nossos colegas. Perfeito. Esse é o nosso Fala Povo de Deus, minha gente, a sua catequese semanal que aproxima você do conhecimento da doutrina da nossa igreja. E ser cristão neste mundo é viver para Cristo, porque viver para mim é Cristo. Muito bem, é isso aí, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não tem outro jeito, viu? Quando é cristão, a gente vai lutar até chegar no céu. Descanso é só quando chegar no céu. Como diz um amigo, quando o cristão descansa, ele carrega pedra. Desse Eunice jeito. Viana. Simbora continuar o nosso assunto, que tem muita coisa boa ainda para falar. Eu vou entrar em polêmica. Eu estou logo avisando para vocês, viu, Caio e Jorge? Eu vou trazer aqui a pergunta do Tiago Tenório, ele é da paróquia de São Lucas, lá em Ouro Preto. Da Lívia Gabriela, que é estudante de pedagogia dos Arautos do Evangelho. Olha Isso aí, mesmo. fazendo pergunta. E eles fizeram a mesma pergunta, a gente concatenou, e é o seguinte, já lanço para vocês. Essa não é muito polêmica não, daqui a pouco eu trago uma polêmica para vocês. Como saber quando a gente deve defender a nossa fé e quando a gente deve calar?
E até que ponto o silêncio pode ser considerado uma omissão ou um consentimento com o mal? Ó, que pergunta boa. Opa, muito impressionante essa pergunta. São Pio X, no catecismo dele, ele vai dizer que é um pecado grave a gente não estudar a nossa fé. Sim. Então, não estudar a nossa fé, eu diria logo que é o primeiro pecado de omissão que a gente comete. Porque, enquanto universitário, se a gente estuda, no meu caso, direito civil, direito penal, direito constitucional, a gente tem que estudar a nossa fé. Sim. A gente tem que estudar, por exemplo, o direito canônico, ou a visão católica sobre alguma parte do direito penal, como o aborto, por exemplo. Sim. A liberdade, o direito à liberdade do ponto de vista católico, como é que funciona, quais são os nossos princípios católicos. A gente tem também a obrigação de estudar isso. Então, eu digo que o primeiro pecado de omissão é não estudar a fé. E no caso de quando falar, quando calar, eu acho que é o ponto da ocasião. A gente, como eu falei, né, o dom de sabedoria que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, de saber se ali é o momento de falar, se ali eu consigo falar, se ali eu tenho capacidade de responder, ou se ali é o caso de rezar pela pessoa. Uhum. Quando há uma agressão à fé, ali eu tenho que me levantar. Sim. Nem que seja para dizer, olha, isso aí tá ofendendo a minha fé. Isso eu posso falar. Se outras religiões podem se levantar e fazem muito isso, por que o católico não pode fazer? Pois é. Né? Às vezes, por mais que a gente não tenha um grande discurso, uma grande resposta, dizer, olha, isso está ofendendo a minha fé, isso está errado. Isso já é uma coisa que a gente pode fazer. Não interessa o que você pensa, não interessa o que eu penso, o que interessa é que está ofendendo a minha fé. Exatamente. Então, o seu direito termina onde o meu começa. Exato. Quando é uma violência, quando é uma perseguição, a gente tem que falar e saber falar alto. Perfeito. Porque o cristão não é aquele que fica no cantinho ali, não. A gente é cristão, mas não é besta, né? Exato. A gente é cristão, mas não é besta. Até porque Jesus disse ser de simples como a pomba e prudente como a serpente. Você Isso tem que mesmo. dar testemunho, mas também não pode ser besta, não. Para sentar para os outros bater, né, Jorge? Exato. Ainda nessa pergunta, eu acho que o que vem de Deus traz paz. Perfeito. Isso. Então, lá em Reis, tem aquela passagem que diz de Elias, né? Que veio a tempestade, e o Senhor não estava, veio o vento forte, e o Senhor não estava, depois veio uma brisa suave, e ali Deus estava. Eu acho que o que vem de Deus traz paz. Se aquilo que eu vou falar vai trazer não a paz para o coração de quem vai ouvir, mas uma confusão, porque quando a gente diz que a gente tem que bater de encontro com o mundo, a gente tem que ir, né, bater de frente e contra essas ideologias e contra essas modinhas, a gente tá dizendo que a gente tem que saber bater. A gente não pode sair também batendo, criando confusão dentro da sala de aula para não. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver o momento de acordo com o assunto. O assunto é pertinente? Eu tenho propriedade para falar daquilo sem criar confusão, sem aumentar a voz, sem gritar, sem levantar, sem bater? Se eu tenho isso, e se eu também tenho a liberdade naquele momento de falar, eu falo. Se eu precisar aumentar a voz também, precisa fazer, né? Não, lógico. Claro. Mas de acordo... Eu acho assim, diante de eu falei alguma coisa, teve uma confusãozinha ali, eu tenho que levantar minha voz para poder defender minha fé. Claro. Mas eu já chego... Não na forma de ataque. né? Eu já chego ali, o professor tá falando aquilo. Ah, porque a igreja isso... A senhora tá errada. A senhora é estúpida. Não é assim. Também não pode. Isso não traz pode paz? ser Não assim. traz. traz, Mas é ali, isso aí. professora, posso? Como ele fez, professor, posso? Pode. O que a senhora conhece da igreja católica? Isso, exatamente. Não, eu conheço. Tá. Não, só tô falando porque eu estudei. Isso que a senhora tá falando não condiz. Não existe. Muitas vezes nem existe. O professor vai se estressar algumas vezes, vai querer bater de frente com você, mas você vai trazer ali a sua inteligência, Isso. aquilo que você sabe, silenciou. Defendeu a sua fé diante de uma turma, as pessoas viram que você tinha razão, Isso. e ali pronto, entendeu? Não precisa a gente também ficar criando aquela confusão até dentro viram de que sala de você- aula, porque Isso. aquilo ali você vai ficar também... Ao invés de você evangelizar, você vai estar afastando as pessoas. Exato. Né? Teve uma situação interessante esses dias na minha... Eita, eu vou falar da minha sala de aula. É porque eu já disse curso, universidade, e agora eu vou dizer a situação. Mas assim, eu sou cristão, sou católico. Sim. Eu tô lá dentro da sala e sempre que eu posso, eu evangelizo. Sim. Meus amigos, eles são todos evangélicos, e maioria da assembleia, porque não tem nenhum católico lá na sala, então a gente fica ali no meio dos evangélicos. E segue.
Quem vem conversar comigo, pedir uma orientação, eu oriento. Quem vem chorar, eu acolho e assim vai. E aí entrou uma outra pessoa de uma outra religião e começou ali no grupo da sala a mandar um bocado de coisa e tame mensagem, tame coisa, tame foto, tame mensagem. E ali as pessoas começaram uma confusão. Disse, olha, aqui tem gente de todas as religiões e ninguém tá colocando a sua religião aqui no grupo. Vamos respeitar, vamos parar de confusão. E aí é onde eu volto para o que eu tava dizendo. A gente tem que trazer paz. E que adianta eu ficar fazendo essas coisas que vai chatear mais o povo ainda, não vai evangelizar em nada, porque o povo vai ficar com raiva de tu. Exato. Entendeu? Sendo que você pode pegar por momentos oportunos. Sim. Entendeu? Teve ali um momento, pronto. Teve um momento de apresentação de interdisciplinar. Eu vou com meu textinho no bolso. Eu começo dizendo, Jesus te ama, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Pronto. Eu levo a palavra de Deus ali, sem estar precisando também chatear exatamente. e forçar a barra com ninguém. Porque isso fica chato. Salda a terra do mundo na medida certa. Isso fica chato. A gente tem que ter o discernimento. Isso. Exatamente. E é aquilo, tudo que eu e o Jorge falamos, essa coisa de que a gente tem que estudar, tem que saber a hora de falar e tudo, não tá desanimando. Você que tá aí pode pensar, não, Deus me livre, nunca mais eu falo mais nada. Não, tem que falar. Exato. Aqui é um ânimo que a gente tá dando pra você pra estudar. Você frequenta a crisma da sua paróquia? Ah, não, eu já fiz crisma. Teve gente aqui da paróquia de Casa Forte, da paróquia dos Torrões. Tô vendo vai ter gente da paróquia das Graças, da Torre. Você frequenta a crisma da sua paróquia? Ah, mas já fiz crisma. Sim, mas como é que tá a sua catequese? Pois é. Né? A crisma eu tenho certeza que eu sou catequista também, tenho muitos amigos catequistas por aí. O pessoal acolhe com braços abertos quem já fez catequese, quem já fez crisma, para também participar de uma aula, estudar e se fortalecer mais ainda na fé. Perfeito, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tiago Cândido, de lá de Vitória de Santo Antão, que a pergunta dele vocês já responderam. Vocês já debateram o cristianismo na universidade? Já está respondido. Nem um pouco, né? Pois é. Nem um pouco, Caio. Agora eu vou... Olha, essa pergunta eu achei fantástica e depois dela eu vou entrar em polêmica, viu? Tchan, 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 tchan. Meu Deus. Essa pergunta vem do Vitor Lundgren, ele que é estudante de Direito da Unicap. Opa! Eita! E da Deise Lira, que é da Igreja Batista de Boa Viagem. Eita, olha aí. Um abraço para o pessoal da Igreja Batista de Boa Viagem nos acompanhando. Diz assim, olha que pergunta, minha gente. É melhor reprovar uma cadeira defendendo a sua fé ou passar nela calado? Ui! O que fazer diante das atividades que vão contra os princípios bíblicos? Minha Nossa Senhora. Já gostaria de agradecer a pergunta do meu irmão Vitor, lá companheiro de Olha luta aí. na Unicap, e também para minha amiga Deise. Realmente, olha, se muitos mártires... É um dilema isso, É né? um dilema. Porque você precisa passar, mas ao mesmo tempo precisa defender a sua fé. É uma encruzilhada. Rapaz. É uma encruzilhada que a providência coloca a gente, vai provar. Olha, se na história recente nós temos centenas de cristãos, eu acredito que hoje tem cristão sendo martirizado lá na Nigéria. Certamente. Porque quase todo dia a gente tem notícia de freira, de padre que é sequestrado na Nigéria. Quantos irmãos nossos cristãos estão sendo martirizados no dia de hoje, nessa semana, nos nossos tempos recentes? O que é reprovar uma cadeira? Né? Por conta da fé. Sim. Mas, claro, com muita sabedoria a gente tem que ver se é o caso. E também saber pedir ajuda. Por isso que é importante os grupos cristãos nas universidades. Lá na Unicap a gente tem o Católicos Unicap. É o grupo Santo Inácio de Loyola. No Instagram tá lá, @CatólicosUnicap. E a gente se junta para rezar o texto. É um grupo que foi criado agora, praticamente, e já está se fortalecendo. E tem também, dos amigos protestantes, tem o intervalo bíblico. Intervalo. Então, assim, em muitas universidades tem, né? Escolas, centros universitários, faculdades. Porque esse tema não é só da universidade. Se você está no ensino médio, como teve pergunta, o caso aí do Tiago, do ensino médio. É ensino técnico, ensino fundamental até, que eu já brigava desde o ensino fundamental. Minha história já vem desde o ensino fundamental, lá no Colégio Saviniano. Um abraço às amigas, às irmãs do Colégio Santa Catarina. E desde lá já comecei a defender a fé. Tem um grupo jovem, né? Um grupo jovem saviniano. Tem o grupo jovem saviniano. De pregar lá no grupo jovem deles. Exatamente. Então, assim, se juntar em grupos católicos firmes para a gente poder também ter uma base e também saber pedir ajuda nesses momentos de perseguição. Isso é importante demais. Jorge? Eu acho que... Caio já respondeu, né? Mas, assim, na minha visão, é basicamente isso e lembrar que...
abrindo um parêntese aqui só para falar, você falou do intervalo bíblico, dos grupos católicos. Lá na Unibra nós temos intervalo bíblico, inclusive eu já fui visitar. E aí, voltando àquela parte de que eu não tiro a minha fé por nada, eu não tiro o meu símbolo por nada. Entrei no intervalo bíblico evangélico com a minha medalhinha no peito, meu tecinho no bolso, não infringi regra nenhuma, não briguei com ninguém, ouvi tudo que eles tinham para falar, tchau, tchau e pronto. Então, um abraço também para essa questão dos intervalos bíblicos, meu amigo Iveson Martins, que é também jovem, muito envolvido com essas questões da juventude cristã. Eu acho o seguinte, voltando aqui, a gente tem que ver a nossa fé. Se vai, meu filho, contra a minha fé, se eu tenho que ali dizer que eu não sou o que eu sou, dizer que Cristo não é o Salvador e que a Igreja Católica ela não foi fundada por Cristo, não tem cadeira que me faça passar. Eita. Agora, é como o Caio disse, eu tenho que ter muito discernimento do que eu estou fazendo, porque às vezes a gente cria o quê? A gente cria confusãozinha com algum professor, alguma situação, e ali a gente entende que está infringindo as regras da igreja, mas na verdade não é uma coisa na nossa cabeça, uma coisa que o professor falou que eu não gostei, o professor falou que eu não gosto da igreja católica, Sim. E eu não gostei do professor, eu vou reprovar aquela cadeira, eu vou sair dela porque eu não quero aquele professor. Ele gostar ou ele não gostar, é coisa dele. É o professor, é ele com Deus. Exato. Agora, se ele me obrigar a ir contra a minha fé, a dizer que Cristo não é Deus, Cristo, e que a igreja não... Aí, meu filho... Aí ele que vai Aí eu não passo, não. Aí eu digo essa cadeira que vá com Deus e depois a gente vê se tem outro professor para fazer e vê o que é que a gente faz. Olha, eu vou entrar em polêmica. A gente tem o quê? Mais ou menos 10 minutos ainda de programa. Eita. São 2 perguntas muito boas. E aí eu já vou pedir para os nossos convidados. Eu sei que o assunto é muito bom, mas para a gente tentar ser o mais sucinto possível, porque tem outras perguntas que eu quero tentar contemplar aqui. Mas vamos lá. Essa pergunta é polêmica. Vocês estavam falando aí dos desafios. Os desafios que tem na universidade. Complicado. O lugar da universidade é para o cristão, mas a gente enfrenta muita dificuldade lá. E eu quero saber de vocês o seguinte. Essa pergunta é de um evangélico, deixa eu ver aqui. De um evangélico, o Pedro Lino, ele era da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. E a pergunta que ele faz é justamente sobre outro evangélico. Que eu gostaria que vocês trouxessem aqui à baila a opinião de vocês. O que vocês acham da fala do pastor André Valadão sobre os filhos não irem à faculdade? Eita, se é pra fazer polêmica, tem que fazer, né? Então vamos lá, um abraço pro meu amigo Pedro Lino, né? Ele que é lá da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem e tem um trabalho muito interessante no Instagram dele também, em defesa da fé. E eu acho que, assim, é uma completa ignorância, porque a gente tem... O cristão tem que frequentar todos os lugares. Só para você, ouvinte, poder entender, o pastor André Valadão, em uma de suas pregações, disse que aos pais, olha, se vocês perceberem que os filhos vão contra a fé, alguma coisa assim, vão se tornar doutrinados aqui, não envie esses filhos, manda eles venderem picolé, mas não envie para a faculdade. Se é para os meus filhos perderem a salvação, eu prefiro que eles não façam faculdade e que vá vender picolé na rua. Nossa, isso é muito... Isso é grave até, porque o cristão tem que estar em todos os lugares. Sim. E especialmente no ambiente universitário, a gente não pode abandonar um ambiente e deixar a mão de quem interessa, e muitas vezes até do pessoal de ideologias contra a fé. Sim. A gente não pode abandonar um ambiente. Não, a universidade é um lugar de santificação, é um lugar de evangelização, é um lugar de apostolado e é lugar de cristão, com certeza. Jorge respirou agora. É porque, assim, eu concordo em partes com o pastor. Sim. Eu já vi irmãos meus, inclusive de comunidade, ir para a universidade e perder a fé e hoje ele se dizer ateu, ascético, você vê, eu comecei o programa falando a pesquisa lá nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi de 2016, se não me engano, que fala que 58% dos cristãos que vão para a universidade questionam a sua fé. Justamente. Isso é muito grave. Então, assim, eu vivi pessoas que eu conheço que passaram por essa situação. Então, assim, eu entendo o pastor, eu concordo 50% com ele. Se é para o meu filho não ir para o céu, se é para perder a salvação, vai vender picolé na rua. Pelo menos vai estar continuando ali nos caminhos de Deus. Entendi. E eu entro aqui, concordo também um pouco com o que Caio disse, que a gente é para estar em todo lugar realmente. É para o cristão estar em todo lugar, mas nem todo mundo tem a mentalidade, nem todo mundo tem a cabeça, vamos dizer assim, a palavra não está vindo agora, de estar em todo lugar. Às vezes a pessoa vai para a universidade,
E aquilo tudo... Olha, a Unibra, por exemplo, é uma faculdade perfeita para jovem. Tem festa, tem boliche, tem academia, tem tudo. Então, se o jovem que vai para ali e é cristão, ele não tem uma base forte, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para as festinhas. Pois é. Aí é melhor cortar o pé. É melhor, como diz a Sagrada Escritura. Então, assim, eu concordo em partes com o que o pastor disse. Porque, para mim, o que realmente importa é essa questão de você buscar a sua salvação. Olha, você falando aí, eu lembrei do cantor católico, o Naldo José. Ele Sim. tem uma música que fala justamente sobre isso. Jovem pra mim, de joelho no chão, que combate o pecado com jejum e oração, esse está preparado para sair pra curtição. Ó. Eita! Tô precisando viver isso daí. Joelho no chão, jejum, oração. Pois é. Cada dia a gente busca mais, né? Não consegue, mas tenta. Pois Exatamente é, justamente o que o Jorge falou. Outra pergunta polêmica. Veja, a gente tem o quê? 5 minutos? Meu Deus do céu, passa muito rápido. Essa daí, por favor, vocês respondem se vocês quiserem, mas eu acho que é interessante responder. É uma pergunta... deixa eu ver aqui quem foi que mandou essa pergunta. Hernani Costa, estudante de administração. Ele é lá da paróquia de Boa Viagem. Hernani, é por sua conta e risco. Eu estou fazendo a sua pergunta. Por que os jovens de esquerda querem cada vez mais diminuir o cristão na universidade? Opa, vamos responder tudo rapidinho para dar tempo de responder todas as perguntas. Mas eu diria o seguinte, que muitas ideologias de esquerda, elas têm como base, como mentor, Karl Marx, né? E ele diz que a religião é o ópio do povo. Mas a história mostra que o ópio do povo é o marxismo. Mas eu acho que é por isso que muitos jovens de esquerda que têm esse sujeito aí como mestre acabam pensando dessa forma. Mas é muito pelo contrário, a gente tem que saber falar, saber argumentar para poder provar o contrário disso. Por mais que a gente seja chamado de radical, muitas vezes o professor chama a gente de radical, né? E aí é só simples, a gente pergunta, mas professor, o que você acha? O que para você é o radicalismo, né? E ele vai explicar da forma que ele sabe lá, que ele acha, que ele acredita, e a gente pergunta, tá bom, mas o senhor é radicalmente contra o radicalismo? Como é que funciona isso na sua cabeça? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu vou utilizar a palavra de Caio aqui. Eu acho que o nosso evangelho, o evangelho da Igreja Católica, ele não bate com o evangelho que a esquerda ela quer pregar. É verdade. Né? Quando a gente fala lá no evangelho certas coisas, aí vem aqui para a esquerda e aí ela muda através de Karl Marx, né? A gente vê essa mudança. Então, quando não bate a minha forma de viver com aquilo que a igreja prega, eu tenho que escolher ficar ou na minha forma de viver ou no que a igreja prega. E isso é com todo mundo, independente de ser de esquerda, de direita, de meio, de onde seja. Eu, Jorge, por exemplo, diariamente eu tenho que ir contra a minha vontade, contra a minha carne, para ir de acordo com o que o evangelho ele me prega, o que o evangelho diz. E quando você tem que seguir o evangelho da esquerda e o evangelho de Cristo, você vai acabar falhando em algum momento. Ninguém serve a dois senhores, né? Justamente. Então, eu acho que é isso. Mas, lembrando que temos muitas pessoas de esquerda que são católicos, que professam a fé e que vivem muito melhor também do que muitos de direita. Eu acho que independe também de questões partidárias. Mas, sim, eu acho que o de esquerda é muito mais difícil de viver o evangelho porque eles pregam uma forma totalmente diferente daquilo que o evangelho nos mostra. A igreja ela tem a sua doutrina social, né? A doutrina social da igreja, que começa desde ali, o Rerum Novarum até hoje. Mas a gente não pode confundir as coisas, não pode achar que uma doutrina social está acima da doutrina espiritual da nossa igreja. Isso. Que a primeira preocupação da igreja, antes de alimentar o estômago, é alimentar a fé. Justo. A primeira preocupação da igreja é salvar almas. Isso. Né? Mas tem gente que coloca o social acima da igreja, e aí já complica o negócio. A gente tem um minutinho aí, só para eu lembrar... Temos um minuto, vai. Do Dom Paulo, quando ele estava chegando aqui na Arquidiocese, a gente foi para a coletiva de imprensa, Sim. E aí uma repórter perguntou a ele o que ele pensava, chegando aqui na Arquidiocese, para essas questões sociais, para a fome, para a moradia, tal e tal da Arquidiocese. E aí ele dizia, não é meu papel. Meu papel é cuidar da alma, cuidar do evangelho. Logicamente, eu vou trabalhar com isso, junto com o governo, junto com a prefeitura, junto com tudo. Mas assim, o papel da igreja, primeiro, é a alma. E junto com a alma, a gente vai com a casa do pão, com isso e com aquilo outro. Mas assim, lógico,
abra aí aspas, porque o que o bispo falou, eu botei nas minhas palavras. Mas mais ou menos ele falava isso, que primeiro a gente vai para a alma e, logicamente, junto com a alma vem o corpo, o pão, o alimento físico. Sem obras, né? Então, e ele deixou bem claro, é papel da igreja ali, papel do governo ali. A gente junta, logicamente, porque a gente é cristão, e trabalha em comum acordo, mas sempre pensando a salvação da alma em primeiro lugar. Isso mesmo. Porque essa terra aqui, a gente se preocupa tanto com o desmatamento, tem que preocupar, lógico. Claro. Mas essa terra aqui não é onde nós vamos morar para sempre. Isso. A gente vai morar lá. Então eu tenho que preocupar primeiro com a minha casa espiritual. Primeiro Isso eu tenho mesmo. que preocupar com a minha intimidade com Deus, porque é com Ele que eu vou viver a minha eternidade. Isso. Você está me preocupando com a minha intimidade aqui, lógico, eu tenho que viver de acordo com todas as questões que o governo impõe, saúde e tal, mas eu tenho que pensar primeiramente para quem eu vou. Isso. O tempo está esgotando, mas eu quero fazer uma pergunta assim. Eu vou pedir para que vocês tragam para a gente. Isso foi uma pergunta, meu Deus, sabe de quem foi? Deixa eu ver aqui para fazer justiça. Foi uma pergunta do Rafael de Menezes, da Paróquia do Pina. Eu achei fantástica essa pergunta. Por favor, me digam cada um diz um. Um santo ligado à educação. A gente pensa logo em São Tomás de Aquino, né? Então, São Tomás de Aquino. Eu pensei em outro aqui, mas tudo bem, um santo ligado à educação. Eu pensei em São João Bosco. Eu ia para São João Bosco porque, além de ser ligado à educação, é muito ligado a jovens, né? Exato, também. juventude. Isso, a juventude. Eu ia... Muito bem. São João Bosco. Diga, qual outro? Não, Santo Agostinho, mas eu fico com São João Bosco pela questão da juventude, né? Perfeito. Verdade. Tinha uma oração muito bonita, né? São Tomás de Aquino, antes dos estudos, que vale a pena todo mundo rezar depois Maravilha. em casa. Pesquise lá, viu? Que tu não vai ter tempo de trazer. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para o João Helder, da Paróquia da Harmonia, Vinícius, do Vasco da Gama, para Sofia Haluli, eu acho que é isso, da Paróquia de Candeias, Nossa Senhora das Candeias. Um abraço para o Luiz Eduardo, que é da Paróquia das Graças, do Lucas Beltrão, da UFRPE, e do Tiago Cândido, de Vitória de Santo Antão, que não deu para fazer a pergunta deles, mas eu tenho certeza que eles se sentiram contemplados com essas perguntas. Meu Deus, o tempo ruge! Eu quero agradecer demais aos meus irmãos que aqui estivemos. A gente chegou no nosso final do programa. Gabriel, por favor, não tire a gente do ar. Não tire a gente do ar, Gabriel. Segura um minutinho, Gabriel. Obrigado, Caio, pela sua presença. Foi um prazer, viu? Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a todos os amigos que mandaram mensagens, também para Marcelo e para Júlio, que não deu para a gente responder as perguntas. Sim. E tantos outros que mandaram aí pelo Instagram. Realmente fiquei surpreendido com que o pessoal, assim, foi participativo mesmo. Se precisar, a gente vem fazer uma parte 2 aqui. A gente faz a parte 2. É isso mesmo. Vamos deixar outro dia marcado. Jorge, obrigado. A gente faz aqui agora, Paulo, como na Jovem Pan. As opiniões dos nossos convidados não interferem necessariamente na opinião do grupo Rádio Olinda. É verdade. Coloque essa observação aí. Pra quem é aí também do lado político não achar que é a Rádio Olinda. Somos nós, os convidados, que estamos falando nesse sentido. Gente, gratidão, muito obrigado. Um abraço para todos que nos acompanham. Um abraço para o Fala Povo de Deus. E é sobre isso. Buscar sempre a nossa salvação, a nossa santidade. É fácil? Não é. Jorge, você consegue 100%? Não consigo. Caiu em diversas partes. Mas o que adianta é o santo é o pecador que não desiste, não é isso? Exatamente. São João Paulo II. Simbora. Exatamente. Obrigado. Gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Semana que vem é o primeiro sábado de agosto. E óbvio, a gente vai falar sobre vocação. Viva! Você não pode perder, viu? Um cheiro no coração e até sábado que vem, se Deus quiser, o nosso Fala Povo de Deus! Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Bem-vindo, você ouve ZYR 761, Rádio Olinda FM 105,3, a única